Hein? É uma pergunta. Porque eu estou fazendo uma pergunta, eu já estou afirmando que ele não é tudo para nós. Sim ou não? Atrevida, né? É porque se ele é tudo para nós, então a nossa vida deveria ser diferente. Cristo, sendo tudo para mim, mudaria minha vida por inteiro. Mesmo eu sendo crente, pastor, com um ministério ativo, frutífero, mudaria. Se Cristo de fato fosse tudo para mim, mudaria minha vida de oração. Se Cristo de fato fosse tudo para mim, mudaria minha vida de consagração. Se de fato Cristo fosse tudo para mim, mudaria meu ministério. A maneira como eu faço as coisas na igreja, a maneira como eu relaciono com as pessoas, mudaria tudo. Se Cristo de fato fosse tudo para mim, mudaria a minha maneira de viver família. E a visão sobre família mudaria. Se Cristo de fato fosse tudo para mim, mudaria a minha visão sobre ser funcionário. Mudaria a minha visão sobre ser patrão. E a pergunta é: Cristo é tudo para você? Porque eu já estou respondendo que de fato Cristo não é tudo para mim. Cristo não tem sido tudo para mim. Pastora, por que você está fazendo uma afirmação tão ousada dessa? Por que você está se expondo dessa maneira? Porque esse é o Evangelho. E esse é o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho transforma e transforma por inteiro. E quem escreveu isso aqui foi Paulo, um homem que teve um encontro pessoal com Jesus numa estrada. Estava indo para Damasco, e Atos dos Apóstolos, Lucas vai contar que ele viu uma luz. E além de ver uma luz, ele ouviu uma voz, ou um diálogo. E a partir daquele momento, quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo? A partir daquele momento, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Cristo passou de fato a ser tudo para Paulo. Irmãos, a vida do apóstolo Paulo é uma vida assim, eu não sei você, mas entre os personagens bíblicos dos nascidos de forma comum de mulher, para mim é o que mais me encanta. Me encanta a tenacidade de Paulo, me encanta esse amor por Cristo, me encanta essa capacidade dinâmica de Paulo de servir, de fazer as coisas, me encanta a firmeza de Paulo, como ele fala a verdade das coisas, me encanta Paulo. E aí então o apóstolo Paulo, ele teve esse encontro transformador. Mas irmãos, todos nós que estamos aqui, eu quero crer nisso, todos nós temos um dia, uma data, um endereço, um lugar, uma hora em que nós nos encontramos com Cristo. Não foi no caminho de Damasco, mas você sabe aonde ele te encontrou. Você consegue identificar o dia, a hora, o momento? Sim ou não? Sim ou não? Você também teve um encontro com esse mesmo Jesus. Paulo, impactado pela luz e pela voz do Senhor, aquela luz inundou o ser de Paulo e foi dissipando as trevas dentro dele. Paulo, que era um assassino, perseguidor da igreja, estava indo para Damasco para matar os crentes, os cristãos, para punir, para prender alguém que tinha um coração ruim, mas que tinha uma fé vibrante no lugar errado, mas era uma fé vibrante, porque tudo que ele fazia porque ele cria que estava fazendo correto. Então, Paulo, ele vai falar lá em Filipenses, no capítulo 3,
dos versos 5 a 8, ele vai falar assim: embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo estava dizendo que ele era um cara. Ele não era qualquer pessoa. Ele não era um Zezinho qualquer. Ele era alguém que tinha linhagem. Ele tinha herança, né? Ele era hebreu. Ele tinha orgulho disso. Eu não sou qualquer um, não. Eu sou da tribo de Benjamim. Estou pensando o quê? Então, se alguém pensa que tem razão para se gloriar, para se orgulhar daquilo que é, eu tenho muito mais. E ele estava certo. Olha o que ele fala aqui. Quanto ao farisaísmo, ele era irrepreensível. Quanto à lei, ele era irrepreensível. Alguém que cumpria os ritos tudo certinho e fazia como mandava o cronograma. Irrepreensível. Então aquilo para Paulo, que Paulo estava falando, tinha valor. E tudo que tem valor, a gente fica preso, sim ou não? Sim ou não? E aí Paulo continua falando assim aos filipenses: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda. Quer dizer que antes, lucro fala de valor. Antes tinha valor, antes eu estava apegado a essas coisas. Antes essas coisas tinham primazia na minha vida. Antes essas coisas tinham um lugar alto na minha vida. Agora eu passei a considerar perda. E ele fala por quê? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Verso 8 ele diz: mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Presta atenção, irmãos. Paulo tem um marco na vida dele. Antes de Cristo, ele tinha alguns valores, ele tinha um modo de viver, ele tinha algumas coisas que ele se orgulhava e que ele se apegava. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele descobriu que aquilo tudo não valia nada, que conhecer a Cristo era algo que tinha um valor inestimável, muito mais elevado, e que agora então Paulo despreza aquilo e ele vai em busca de conhecer a Cristo. E ele fala pela sublimidade de conhecer a Cristo. Eu penso que o que fez Paulo ser quem ele era é lógico, que ele tinha um chamado específico, né? O Senhor Deus falou com Ananias: ele vai descobrir o quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas a vida de Paulo foi só sofrimento, foi conquista, foi vitória também, né? Então, o que fez Paulo viver e ser tudo que ele viveu e tudo que ele é, irmãos, eu penso que foi pelo que ele compreendeu de Cristo. A compreensão que ele teve de Jesus, da pessoa de Jesus, a compreensão que ele teve do Evangelho de Jesus e a compreensão que ele recebeu, então, fez com que a vida dele inteira fosse norteada pelo conhecimento que ele recebeu. Paulo, ele converteu, teve esse encontro com Jesus, e eu falo assim: puxa vida, mas também, né? O cara encontra com Jesus daquela forma. Já
tendo visão, ouvindo a voz do Cristo glorioso, né? Cristo glorificado. Fica sério, 3 dias, faz jejum, já começa já no mistério, já fica de jejum. 3 dias depois o cara já recebe uma cura milagrosa, né? E, além de tudo, ainda todo o evento que envolve lá, o irmão que foi orar por ele, Deus apareceu para o irmão, e o irmão chega falando: irmão Paulo, o Senhor me apareceu e me mandou vir aqui. De vez em quando eu falo: Jesus, eu estou seguindo a esses anos todos, mas até hoje não aconteceu nada parecido. Paulo tinha que ser mesmo quem ele era. Ora, eu brincando com Jesus, né? Aí Paulo fica 3 anos no deserto da Arábia, sendo disciplinado por Jesus. Ele mesmo dá testemunho de que ele é um apóstolo, né? Nascido fora de tempo, né? E aí Jesus vai discipulando ele ali, 3 anos no deserto, recebendo ensinamento pessoal de Jesus, recebendo de Jesus revelações profundas. É por isso que Paulo tem essa graça dele, aliás, de escrever 13 cartas do Novo Testamento, ensinos profundíssimos, a ponto de dos apóstolos, se eu não me engano, Pedro falar: o irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender. Eu falo: Pedro, nós dois somos amigos, hein? Muita coisa que Paulo fala eu não entendo, não. É muito profundo. Mas presta atenção aqui. O que eu quero dizer, irmãos? Eu penso, no meu coração pensando, que Paulo entendeu alguma coisa que a igreja de hoje precisa entender, que a gente não entendeu ainda. Porque se eu te perguntar assim, se Jesus fosse tudo na sua vida, mudaria alguma coisa? Sim ou não? Quem pode testemunhar junto comigo de que de fato mudaria? Deixa eu ver. Olha, muita gente está tudo bem. Olha, glória a Deus. Mudaria tudo, irmão. Mudaria a maneira como você vê o mundo. Mudaria a maneira como você pega o ônibus, se você quer saber. Mudaria a maneira como você faz a dança lá no seu salão. Hein? Mudaria também a maneira como você faz o bolo. Vai fazer o bolo pensando: não pegar esse bolo ungido com aquela mulher. Eu vou falar, né? Irmãos, mudaria tudo na nossa vida. A maneira como a gente relaciona com as pessoas. Então, Paulo tem essa compreensão. E ele fala que é sublime conhecer a Cristo. Pastor, o que você quer falar? Eu quero falar, irmãos, que nós precisamos de experiência com Jesus. O Jesus na Bíblia, do Evangelho. Nós precisamos de experiência com Jesus. Nós precisamos de aprofundar, irmãos, a nossa relação com Cristo a ponto de experimentar um novo nível de revelação de quem é o Senhor. Porque o nível de revelação que nós temos ainda está muito baixo. Por quê? Porque nós ainda estamos vivendo muito para nós mesmos. Porque Cristo ainda não é tudo para nós. É o nosso desejo, amém? Amém. Mas ainda não é. Nós cantamos, mas ainda não é. Quando a gente canta tão lindamente, né? Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Alguns falam assim: não pode cantar isso porque a gente não vive isso. Irmãos, a gente não vive, quem viveu isso foi João Batista. Por isso que o moço fez essa música com base na vida do João Batista. Mas ela pode nos inspirar a querer viver isso e a perder tudo por amor a Cristo. Como Paulo diz aqui: eu considerei tudo como perda. Eu estou abrindo mão
Ele envolve a nossa vida quando a gente tem uma revelação de algo dele. Como nós cantamos aqui, de forma, eu estou pregando aqui bem confortável, porque o louvor inteiro confirmou o que eu queria falar. Estou bem confortável, eu nem estou seguindo esboço, né? Então presta atenção, ele é glorioso. Você já viu a glória dele? Ele é poderoso. Você já viu o poder dele? Ele é lindo. Você já viu a beleza dele? Ele é gracioso. Você já experimentou essa graça em outro nível? Ou essa graça só te salvou? Irmãos, essa graça nos segue todo dia. E a gente não vê. A misericórdia nos segue todo dia, a gente não vê. Mas ela está lá, firme, fiel. Por quê? Porque tem alguém glorioso, poderoso, amoroso, que ordenou graça e misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida. É dessa pessoa que eu estou falando. Nós precisamos crescer no conhecimento de quem Cristo é. O profeta fala isso. Cresçamos e prossigamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque quanto mais eu conhecer esse Senhor, mais a minha vida vai ser transformada. Quanto mais eu conhecer o Senhor, mais meu coração vai sendo conformado ao coração de Jesus. Esses dias eu estava lá em casa arrumando as coisas. Eu gosto muito de meditar. Medito muito. E estou lá meditando. De repente me peguei num lugar estreito. Porque Paulo fala aqui aos Colossenses que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Então, logo a gente precisa pensar quem é Deus. Para eu saber quem é, se Jesus é a expressão de Deus, eu vou pensar quem é Deus para ver se tem mesmo Deus na vida de Jesus. E aí eu estou ali pensando, e de repente o Espírito Santo começou a falar comigo. Lembra agora de Filipe? Filipe falou com Jesus assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou assim: Filipe, eu estou com você esse tempo todo. E até hoje você não viu o Pai? Quase que troca o nome dele. Eu tomei até hoje você não viu o Pai. Brincadeira, você não viu. Aí Jesus fala: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E aí, pensando nisso, o Espírito Santo me fez uma pergunta. Bom, Jesus agora mora dentro de nós, sim ou não? Pelo Espírito Santo. Fala comigo assim: Jesus está vivendo em mim. Você pode falar mais empolgado? Pode melhorar um pouquinho só? Jesus está vivendo em mim. E aí a pergunta foi: quando alguém olhava para Jesus, via Deus. Quando as pessoas olham para você, está enxergando o quê? Foi o estreito ou não foi? Irmãos, a gente só vai ser transformado de fato quando a gente conhecer esse Cristo. E nós estamos muito quietos. Nós estamos muito satisfeitos com o nível que nós já chegamos, afinal de contas, nós já somos salvos. Aleluia! Ele já nos salvou, agora está tudo bem, a gente está quietinho aqui, esperando a trombeta tocar, Tony. Aleluia! Só querendo a trombeta tocar. Não. Entre a salvação e o toque da trombeta, tem uma vida inteira de revelação de quem é o Filho de Deus. E o Filho de Deus é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é sublime, Ele é glorioso, e Ele quer se revelar ao nosso coração.
Gabriela, mas Jesus fez diferente comigo. Ela saiu de casa cedo, né, Gabriela? E deixou uma panela de pressão no fogo. Ela saiu, deixou a panela no fogo. Da saída que ela fez, ela veio para o culto. A panela foi no fogo, panela de pressão no fogo. Aqui no culto, ela teve uma experiência sobrenatural. Não vou lembrar, Fabiana. Eu tive uma visão. Ela teve uma visão. Um homem no fogão segurando a panela. Lembrei. Ela teve uma visão de um homem no fogão segurando a panela. E ela foi embora. Lembra que ela saiu cedo e a panela de pressão ficou no fogo? Quando ela chegou lá na casa dela, a panela estava intacta. Não tinha nem cheiro de fumaça na casa. Como que pode isso? Agora fala comigo, isso não é uma experiência com Jesus? Isso é uma experiência com Jesus. Fabiana, sua fé é a mesma depois daquele dia? Você tem dúvida que Deus está cuidando de você? Você tem dúvida que aquilo que você falha, Ele está lá para cumprir a sua falha? Deus é poderoso, irmãos. E o que a gente está fazendo para a nossa vida? Que a gente não está considerando as coisas supérfluas como perda pela sublimidade de conhecer a Cristo. Será que a gente não está invertendo as coisas? Será que Cristo deveria ser primazia na nossa vida? A prioridade da igreja deveria ser Cristo. Conhecer a Cristo. A vontade de Cristo. A primazia da igreja deveria ser essa. Cristo quer se revelar a nós. Eu quero conhecer Jesus. Você quer conhecer Jesus? Eu já conheço Jesus também. Mas eu quero conhecer mais e mais e mais. Então presta atenção. Se Cristo fosse a nossa, quando Cristo for de fato a nossa prioridade, e quando a gente considerar as coisas naturais como refúgio, aquilo que a gente muitas vezes agarra como valor, como coisa importante, e que a gente dá prioridade, alguém falou que não se foi Jesus na ministração, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E nós, quando nós fizermos de Cristo tudo para nós vamos parar de ter duas vidas. Sabia? Porque muitos de nós temos duas vidas. Nós temos a vida da igreja e a vida secular. Sim ou não? Isso é espiritismo. Duas vidas. Irmãos, nós somos igreja. Igreja não é a parede, não é o prédio. Igreja somos nós. E nós não somos igreja aqui dentro e lá fora, nós somos outra coisa. Nós somos igreja por onde formos. Então nós só temos uma vida. Somos igreja aqui e acolá e por onde formos. Somos a igreja do Senhor. Amém? Quando Cristo for de fato a nossa vida, irmãos, então nós vamos buscar com toda a nossa força. Com todo o nosso entendimento, nós vamos amá-lo. Nós vamos dedicar tempo na comunhão com Ele. Nosso tempo, nós não vamos dar o tempo que sobra. Nós vamos priorizar a Cristo e a comunhão com Ele. E o que sobrar, nós vamos fazer as outras coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando? O apóstolo Paulo, ele entendeu tanto isso, irmãos, tanto isso, que ele nos inspira e a gente precisa entender isso. Que essa inspiração vem por causa da experiência que ele tem. E se nós virmos Jesus, irmãos, se nós tivermos experiências com Deus, quem sabe tem tanto tempo que você não tem experiência com Deus aí? Eu falei que eu tive a experiência da panela de pressão. Deus não mandou um homem, um anjo lá em
Fabiana vai amar Jesus porque ele impediu a panela dela de explodir, mas eu também vou amá-lo porque ele deixou explodir o caldo. Louvado seja Deus. Eu não vou deixar de amar o Senhor. Também é uma outra compreensão que se ele fizer é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus e eu continuo amando ele do mesmo jeito, e ele continua sendo meu Deus, meu Senhor e o motivo de tudo para mim. Essa palavra, irmãos, é para mexer com a gente mesmo, é para mexer com a gente. O apóstolo Paulo, ele chega a falar assim lá em Romanos 11: oh, profundidade, tanto da riqueza quanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele, para depois receber? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Meus irmãos, presta atenção. As coisas de Deus são profundas. Tem profundidade para nós. Sai do raso. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Nós precisamos sair desse lugar raso e ir para os lugares mais profundos. Dizem que lá embaixo no oceano, dizem que a beleza lá é exuberante. Eu fui só um tiquinho um dia, vi só uns peixinhos, fiquei com medo e subi para cima. Nós precisamos aprofundar em Deus. Moisés, ele falou: olha, se eu achei graça aos seus olhos, me mostra a sua glória. E o que espanta é que Deus disse sim. E a gente lê isso na Bíblia, isso não nos inspira. Oh, Senhor, eu também quero ver. Senhor, eu também quero ver. Senhor, eu também quero revelação. Senhor, eu também quero conhecimento de coisa que eu não conheço ainda. Senhor, eu também quero experimentar o novo do Senhor. Senhor, eu quero ir um novo nível com o Senhor. Aumenta meu conhecimento de quem Tu és. Olha, segura. Eu não sei como é que Ele vai se revelar. Jó teve uma revelação maravilhosa. Jó, no final do livro, ele falou assim: eu falava de coisa que eu não conhecia, agora eu conheço. Ele fala isso lá no capítulo 40, 42, né? Eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos estão te vendo. Agora saiu do campo de coisas que não são reais para a prática. Agora eu saí do raso e fui para um lugar mais profundo. Aleluia! A gente quer chegar onde Jó chegou, porque passando ele passou, né? Mas essa não é a única maneira que Deus se revela, não. Não é a única maneira como Deus se revela. Então, minha palavra para a Ebenezer nessa noite, não tem tema para essa mensagem, mas Deus quer te levar a lugares mais profundos nele. Deus quer se revelar a você de uma forma mais profunda. Deus quer que você saia desse lugar onde você está, irmão. Experimenta o poder de Deus. Seja ousado quando você for orar. Fala com Deus: Deus, me mostra sua face. Eu não sou como Moisés, eu sou bem pecador, mas o Senhor é bom, o Senhor é gracioso. Me mostra sua face. Me deixa ver sua glória, Senhor. Me deixa experienciar o sobrenatural. Me deixa experimentar o calor da sua presença. Jesus, a irmã Helena falou que hoje de manhã na abertura do culto, ela levantou de manhã, fez o café e pôs o café na mesa. E ela mora sozinha, uma senhorinha. E ela fez uma oração. E ela falou: Senhor, vem tomar café comigo aqui. Senta comigo. E ela disse que foi uma presença de Deus naquela mesa de café. E ela começou a chorar ali sozinha, porque a sensação é que Jesus estava lá com ela. Sai desse lugar, igreja. Vamos sair desse
Ele tiver nosso coração por inteiro. Porque Ele quer ser tudo em todos. Quando Jesus for tudo em todos, essa igreja vai ser completamente diferente. Esse bairro vai ser completamente diferente. Essa cidade vai ser completamente diferente. Irmão, você pensa, a partir daqui, Deus pode mudar o mundo. Se Cristo for tudo em todos. Amém? E aí Paulo, porque tinha Cristo como tudo, uma preocupação que ele tinha, não era só de conhecer a Cristo, era de fazer Cristo conhecido. Ele chega a falar com os patrícios dele que, por causa de pregar o Evangelho para eles, de fazer Cristo conhecido, então ele ia ficar aqui na terra. Eu leio isso e falo, Paulo, você era doido mesmo. Que eu ia querer a subida, né? Embora ele fala que era lucro subir, mas por causa da pregação do Evangelho ele queria ficar. Por quê? Porque Cristo era tudo para ele. E o que importava não era a vontade dele, mas era a vontade de Deus. Quando Cristo é tudo, é a vontade de Deus que importa, não é a nossa. Amém ou não amém? Você entendeu essa palavra? Vamos orar então? Tem alguma coisa para mudar na sua vida? Hein? Vamos orar? Irmãos, nós precisamos sair desse evangelho raso para a gente viver. Tem tanta coisa em Deus para nós. Tem tanta coisa para a gente viver. Se a gente pensar daqui para trás, quantos milagres nós deixamos de viver? Hein? Quem sabe nós poderemos ter sido canal de Deus para levantar paralíticos, ressuscitar mortos, trazer vista aos cegos, né? Tanta gente sendo transformada, porque Cristo está sendo tudo em nós, mas porque Cristo não tem essa primazia, fica tanta coisa a desejar, e a gente vai deixando de viver tanta coisa que poderíamos ter. Mas louvado seja Deus, porque Deus é Deus de oportunidades. Com Deus sempre a gente tem condição de recomeçar. O Senhor nos chama hoje a recomeçar. Eu queria muito chamar você para você assumir um compromisso com Jesus. Você mesmo, você falar assim, Senhor, hoje eu quero mudar de vida. Eu quero de fato que o Senhor seja primazia na minha vida. Se você quer renovar essa aliança com Deus, queria que você colocasse a mão no seu coração, aí em cima mesmo. E que você orasse, de fato. Que você fale com Deus, Senhor, eu nem tenho esforço para isso, Pai. Eu nem tenho esforço para ser tudo que eu quero, não. Mas se o Senhor me fortalecer e me ajudar, então eu quero sim que o Senhor seja tudo em mim. Que o Senhor seja tudo em mim. Seja tudo em mim. E o Senhor sendo tudo em mim, tudo vai mudar na minha vida. Tudo vai mudar na minha vida. Até minha alimentação vai mudar se o Senhor for tudo em mim. Senhor, em nome de Jesus, Pai, os meus irmãos, assim como eu, nós estamos orando porque reconhecemos, Deus, que nós precisamos avançar. Sim, nós precisamos, Deus, que o Senhor alcance, ó Deus amado, maior espaço na nossa vida. Nossa vida, Senhor, é muito ocupada por nós mesmos. Nós vivemos muito de acordo com a nossa própria vontade. Estamos tão ocupados realizando os nossos desejos, nossos sonhos, nossos ideais. E nós estamos então com o nosso ego sempre vivendo para nós, porque nós somos tudo, mas a proposta do Evangelho é que Cristo seja tudo em nós. É como aquele homem, Senhor, que encontrou um campo com uma terra valiosa. Então ele decide vender tudo para comprar aquele campo. Paulo, Senhor, diz isso, ele considerou tudo como refúgio pela sublimidade de conhecer a Jesus. Senhor Deus, essa é a nossa
Embora eu te ame, Jesus. Embora eu te ame, eu sei, Senhor. Eu preciso te amar mais. Eu preciso te amar mais. O Senhor precisa ser tudo para mim, Senhor. Mais do que minha família, mais do que minha vontade, mais do que meu sono, meu descanso. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor cresça na minha vida, na nossa vida. Cresça, alcance os lugares agora, na nossa alma, que o Senhor ainda não alcançou. E, Senhor, a partir daqui, que haja mudanças significativas em toda a nossa maneira de viver. Em toda a nossa maneira de viver, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor cresça, Jesus. E que nós possamos conhecer-te mais e mais. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Dá-nos a conhecer quem tu és. Dá-nos a conhecer o teu coração, Senhor. Senhor, nos revela os seus mistérios, seus segredos. Senhor, nos revela os seus sonhos. Senhor, que o nosso olhar possa desejar, querer olhar para a direção que o seu olhar está. Senhor, que o nosso coração deseje, Senhor, realizar aquilo que o Senhor está fazendo. Que estejamos envolvidos naquilo que o Senhor está fazendo na terra, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor seja o primeiro, seja o primeiro. Tenha primazia, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, é a nossa oração nessa noite. Aleluia. 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 Amém, irmãos? Fala comigo assim, para que Cristo seja tudo em mim. Eu preciso sair de campo e dar espaço para o Espírito de Deus gerar Cristo em mim, a esperança para nós. Amém? Paulo falou, já não sou eu que vivo. Cristo está vivendo em mim. O apóstolo Paulo, no final da vida, ele recebeu graças de Deus, irmãos, para poder falar de cabeça erguida. Ele falou assim: completei a carreira. Ou seja, eu fiz tudo que eu devia ter feito e ficou lá para trás. Carreira completa. Deixei nada de ninguém fazer no meu lugar. Tudo que Deus quis que eu fizesse, eu fiz. Completei a carreira. Combati o bom combate. Ou seja, eu lutei com tudo que precisava lutar. Mas a vontade do Senhor foi feita. Então eu lutei com demônios, eu lutei com pessoas, eu lutei comigo mesmo, eu lutei com meu ego, mas eu lutei. Eu combati o bom combate. E eu andei a fé. Ah, que maravilha vai ser. Se nós de cabeça erguida pudermos algum dia, irmãos, falar isso.